A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Eu sou Edneuza e estou aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus aos vossos corações. Hoje a palavra de Deus está em 1 Coríntios 6, do versículo 1 ao versículo 20. E diz assim: o título é A Imoralidade. Posso fazer tudo o que quero, sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Sim, mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Claro que não. E vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? Pois assim está na Escritura: os dois serão uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês já não pertencem a si mesmo. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Jesus deixa bem claro para nós o que Deus quer de cada um de nós. De cada um de nós. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos um dono. Temos alguém que controla a nossa vida. Temos alguém que está sempre no controle de tudo. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E as pessoas acham que têm liberdade própria para fazer tudo o que quer. Entre aspas, tem essa liberdade. A liberdade que Deus deu, o livre-arbítrio, as pessoas acham que é para fazer tudo o que quer e que pode, da forma certa ou errada. Mas aqui está dizendo que eu posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo me convém. Eu posso sim, eu tenho a liberdade sim, de fazer tudo o que eu quero com a minha vida, com o meu corpo. Mas diz aqui na palavra de Deus que nem tudo me convém. Porque o Senhor é dono do nosso corpo. O Senhor é dono de cada um de nós. E nós pertencemos a Ele. Aquele que faz a obra é o dono da obra. E foi Deus que nos fez. Nós não temos o direito de danificar a obra de Deus. Se alguém constrói uma cadeira e coloca 3 pernas nelas, eu não posso chegar na obra desse alguém que construiu e colocar as 4 pernas, porque eu acho que é certo. Porque depois vai vir a consequência do que eu fiz. E Deus diz aqui que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas ele destrói os dois. Não é assim que ele diz? É verdade que muita gente, se achando dono de si próprio, está usando a sua liberdade de forma errada. Quantos homens casados na igreja estão se prostituindo?
Quantas mulheres casadas na igreja estão se prostituindo. Mas, nas cartas de Pedro, fala que os olhos do Senhor estão fixos na terra. Nada fica escondido aos olhos de Deus. E Deus diz aqui, Ele pede para não danificar a sua obra. Ele diz, fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está dizendo aqui no versículo 19 de Coríntios, das cartas Coríntios 6, versículo 19. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e foi dado por Deus. O nosso corpo foi dado por Deus, é emprestado. Nós não somos capazes de formar um corpo. Quem formou foi o Senhor. E tem pessoas usando o templo de Deus para prostituição. Tem pessoas se prostituindo e achando que deve tudo. Você não sabe o quanto vai ser tão caro para pagar o Senhor. Porque Ele diz aqui que o dono é Ele. Vocês não pertencem a si mesmos, diz o Senhor. Alguém pagou um preço muito alto por vocês. Pelo resgate de vocês. Portanto, glorifique o nome de Deus. E para você glorificar o nome de Deus é zelando do que Deus deu para você. Está dizendo aqui que Ele te deu nesse versículo 19. Guarda e zela do que Deus te deu, que é o teu corpo. O nosso corpo não foi feito para imoralidade, para prostituição. O nosso corpo foi feito para o Espírito Santo de Deus, porque é membro dele. Zela do teu corpo. Tem pessoas usando o corpo da forma que quer e que pensa. Tem pessoas usando roupas indecentes, imoral, para mostrar o seu corpo, para chamar a atenção, para seduzir. E o seu corpo não é para seduzir. O seu corpo não foi feito para a imoralidade. O seu corpo foi feito para o templo do Espírito Santo. O seu corpo não foi feito para você fazer todo tipo de imoralidade que você acha que é certo fazer no teu corpo, na tua pele, usar o teu corpo da forma que você usa, da forma que você quer. As pessoas estão querendo danificar a obra do Senhor, estão danificando, não estão querendo, muitos já estão danificando a obra do Senhor, a obra de Deus, que Ele fez com tanto amor. Por isso nós devemos zelar muito desse corpo que nós temos e usar para a santificação. Porque nem eu e nem você temos o direito, temos ordem de danificar as coisas de Deus. Tem pessoas que acham que é dono de si próprio. Se você prender o seu fôlego por 1 hora, ou 40 minutos, ou 30 minutos, você não consegue respirar porque você não é dono de si. Se rapidamente te der uma dor de barriga, uma diarreia, você não consegue segurar, para você não ir usar a privada, usar o sanitário, porque você não consegue segurar. Isso prova que você não é dono de si próprio. Você não é dono de si. Você está emprestado, o teu corpo está emprestado. Tem alguém que controla você, você não tem o controle da tua vida. Está dizendo aqui na palavra, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Porque depois vem as consequências. A consequência do pecado, fala lá em Romanos, é a morte. Eu posso pegar, sair na rua, encontrar alguém e dar uma tapa em alguém. Eu tenho o direito de fazer isso porque eu tenho 2 braços. Mas e aí a consequência depois que vai vir para mim? Eu posso fazer isso. Eu posso, me acho no direito, porque eu tenho 2 braços, eu posso sair batendo quem eu quiser. E depois que eu der essa tapa em alguém? A consequência. É isso que Deus nos alerta, que Deus nos previne.
para que eu e você tenhamos cuidado com o nosso corpo. Porque cada um que usar o corpo de forma errada, se prostituindo, violando a lei de Deus, que é o sagrado matrimônio, o casamento, vai pagar caro para Deus. Vai pagar caro. Deus te deu uma família, Deus te deu um casamento, Deus te deu uma esposa. Mas na frente aqui no capítulo 7 de Coríntios, das cartas Coríntios, está dizendo aqui que o esposo ame a sua esposa, o marido cumpra o dever conjugal para com sua esposa e a esposa faça o mesmo com seu esposo. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu corpo. Do mesmo modo, o marido, ele está dizendo aqui, o marido não é dono do seu corpo próprio. Ele não é dono do próprio corpo. E sim a esposa que é dona do corpo dele. Da mesma forma que a esposa é dona do corpo do marido, o marido é dono do corpo da esposa. Porque foi assim feito a promessa diante da presença de Deus. E ninguém pode desfazer o que Deus fez. Você dobrou os teus joelhos no altar. Você fez uma aliança com Deus, você prometeu para Deus. E Deus não é brincadeira para você prometer a fidelidade em vão. Você chegar e dizer para Deus que é fiel, achando que Deus não está na presença e depois você violar, ser infiel. Deus vai cobrar isso de você. Deus estava presente na tua união. Deus sempre está presente porque Deus é o construtor das famílias. Deus cuida das famílias. Casamento é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E nós não podemos violar a lei de Deus, porque nós vamos pagar caro. Pode ter certeza. Por mais que você se arrependa, Deus perdoa, perdoa. Deus vai te perdoar pelos teus erros. Deus vai perdoar. Mas não significa que você não vai pagar o que você cometeu. Quantas pessoas cometem um erro e pagam caro por ele? Deus diz, vai, não peques mais. Ele te perdoa, mas vai, não peques mais. Não significa que você tem que viver permanecendo no pecado. Deus vai cobrar de cada um de nós, fala. Deus cobra a cada um conforme as suas condutas. Deus vai cobrar de nós. Cada um dos nossos pecados. Não vai ficar isento. Pode ter certeza disso, meu irmão. Pode ter certeza disso, minha irmã. Que o Senhor Deus vai cobrar de cada um de nós. Por isso nós devemos zelar daquilo que pertence a Ele. Não pertence a mim, não pertence a você. Muito cuidado, cuidado com o seu corpo.